Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, meu nome é Matheus Rocha, estamos aqui em mais um domingo, agradecendo a Deus, reunidos cada um em sua casa, mas todos com foco em aprender e conhecer um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Em uma breve reflexão, eu convido vocês a lerem comigo o texto de João 3,16, e diz assim a Palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é a chave de interpretação para todo o texto do Novo Testamento. Deus dando o seu Filho, Jesus Cristo, como o nosso único e suficiente Salvador, de forma que por meio na fé, na crença nele, nós podemos assim herdar a vida eterna, viver eternamente. Mas a pergunta que fica é: o que é crer em Jesus? Crer em Jesus seria simplesmente um ato intelectual de aceitar ele como Filho de Deus, entender que ele é o próprio Deus encarnado? A verdade é que não. Apenas ter a consciência disso não é o suficiente para nos dar a vida eterna. Crer que ele é Filho de Deus não diz nada além de um movimento intelectual, de aceitar uma corrente de ideias. O que Jesus está dizendo quando ele fala que devemos crer nele é que devemos crer em tudo que ele falou e viver da forma que ele nos ensinou a viver. Mas qual foi essa forma? Qual é essa forma que devemos viver para crer em Jesus e assim herdar a vida eterna? Quando olhamos para Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, vemos ali narrado a parábola do bom samaritano. Essa pergunta que estou levantando aqui foi levantada também por um escriba daquele período. Ele questionou a Jesus o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então pergunta: o que as Escrituras dizem? O que os textos do Antigo Testamento dizem? Qual é a sua interpretação a respeito disso? Então aquele homem levanta e diz: é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E Jesus diz: você está certo, é exatamente isso. Ou seja, podemos sintetizar toda a mensagem de Jesus em 2 pontos, em 2 princípios: o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus se dá no seguir a lei de Deus, em amar, em ser devoto a Ele, em prestar reverência a Ele, em ter temor ao seu nome, em ter amor à sua criatura e à sua criação. E amar ao próximo, como nós podemos entender isso? Jesus desenvolve isso dentro da parábola do bom samaritano. O cuidado com aquele que sofre, com aquele que está caído, um cuidado que não é simplesmente material, mas é um cuidado afetivo. Então, podemos dizer que para crermos em Jesus, para herdarmos essa vida eterna, nós precisamos de 2 coisas. A primeira coisa, amar a Deus acima de todas as coisas, ter temor ao seu nome, ser devotos a Ele. E a segunda coisa é amar ao próximo como nós nos amamos, como nós cuidamos daquilo que é nosso, cuidar assim do outro. E para isso, podemos ter 2 meios possíveis. O meio emocional, afetivo, ou seja, o cuidado espiritual com o próximo, e o cuidado material. E pensando exatamente nisso, a nossa igreja tem trabalhado nesse momento de Covid, nesse momento de aflição política, nesse momento de aflição econômica e aflição emocional dentro da nossa comunidade. A nossa igreja tem ficado aberto todos os cultos, nos horários de cultos, para receber ali os irmãos que necessitam de um alimento, os irmãos que têm vontade de doar, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta. Assim também como está sendo promovido um almoço para arrecadar ali recursos para conseguir alavancar a questão dos alimentos e das doações. Esse almoço vai acontecer no dia 21, ou seja, no próximo domingo. Você que ainda não adquiriu esse almoço e quer fazer parte, vai lá, entra na nossa página no Facebook, se comunique com o pastor, porque a gente, por meio desse almoço, vai arrecadar recursos para poder fazer assim a doação. E além disso, o cuidado afetivo está sendo feito por meio das lives do pastor que tem acontecido de segunda a sexta-feira, por meio do Facebook da igreja, a partir das 8 horas, ou seja, de 8 às 8h30, de segunda a sexta, está sendo promovida assim a live com os estudos bíblicos. Ou seja, a nossa igreja ela tem trabalhado para isso. Ela tem trabalhado para cuidar do próximo por meio afetivo, por meio espiritual, envolvendo assim um lado emocional, mas também tem cuidado das pessoas por meio do que é necessário, do alimento, do pão. E eu quero te convidar a fazer parte desse movimento.
compartilhe as lives do pastor, compartilhe toda a programação virtual que a igreja tem produzido nesse período. Ajude financeiramente, se é possível assim você o fazer, com as doações, contribuindo com o almoço, para que a gente não viva um evangelho que é simplesmente intelectual, que é simplesmente baseado em livros ou em teologias, mas um evangelho que é prático e vivo. A gente não pode se tornar simplesmente militantes de Facebook que escrevem muitos textos, mas nada pratica. É esse convite que eu quero te fazer hoje. Participe das nossas lives, compartilhe as lives, ajude que essa mensagem venha chegar em outros corações para eles serem transformados e, ao mesmo tempo, assim, doe aquilo que você pode doar para que a gente possa restaurar as vidas por meio material também. Um abraço a todos, que Deus seja conosco. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
em qualquer tempo, quando o avivamento visita a igreja, a paixão missionária renasce. Essas são as palavras do pastor Davi Gomes em um dos seus livros. Alguém pode realizar missões sem avivamento no coração, mas é improvável que um coração avivado consiga desprezar tão grande ministério. E louvado seja Deus, porque podemos fazê-lo de forma ampla, integral, indo anunciar a Cristo, orando por sua obra, mas também contribuindo, ajudando no sustento de um missionário. Por isso convidamos você a conhecer o programa de adoção missionária da Junta de Missões e participar desse grande ministério. Deus abençoe. Eu sou Carmen Lígia, sou missionária da Junta de Missões Mundiais, agora na Colômbia. Trabalhar na Colômbia tem sido uma grande bênção de Deus, em especial porque cheguei e um ano depois já iniciamos PEP. Começamos um projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus e que tem sido uma bênção aqui na Colômbia. A Colômbia é um país muito sofrido, muita necessidade. É um país lindo, cheio de praias, cheio de verde, montanhas, selvas, frutas tropicais, mas também uma necessidade muito grande, em especial na área das crianças. Crianças que sofrem na prostituição, crianças que são perdidas nas drogas, crianças frutos de lares desiguais, crianças que os pais estão nas guerrilhas, crianças que necessitam do amor de Deus. Para isso nasceu o PEP, por isso nós trabalhamos para que essas crianças possam conhecer do amor de Deus ainda pequenas, para que cresçam e não somente estejam dentro de uma igreja, mas também sejam missionários levando o amor de Deus. Quando nós começamos um PEP, nós começamos um PEP com 20 crianças. Essas 20 crianças, em fevereiro, quando começam a estudar, elas são nosso campo missioneiro. Nós começamos falando de Jesus para as crianças, mostrando como elas são importantes para Deus, como eles precisam de Deus. E essas crianças vão conhecendo o amor de Deus, entregam suas vidas a Jesus. E quando chega assim em junho, julho, essas crianças já não são campo missioneiro, elas são missionárias. Elas são que vão sair agora e vão pregar o Evangelho. E muitos pais, familiares, avós estão conhecendo o amor de Deus através dos PEPs, através das crianças que são nossas missionárias. Além da Colômbia, o PEP, criado em 1992, também está presente em mais 24 países, com um total de mais de 400 unidades, alcançando famílias para Cristo através de suas crianças. Um desses países é o Equador. Veja o que aconteceu recentemente por lá. Pierina é uma menina equatoriana que chegou ao PEP implantado na cidade de Porto Viejo. Com um comportamento muito agressivo, sempre arredia, ela tinha crises de ira e por diversas vezes tentou agredir seus coleguinhas de classe. Todos queriam distância de Pierina. No entanto, a coordenação local do PEP descobriu um motivo para o comportamento agressivo da menina. Em visita à família dela, foi constatado que Pierina era frequentemente agredida pela mãe, Dona Mercedes, de forma física e verbal. Mãe e filha moravam numa região onde o lixo e a pobreza imperavam. Arredia como a filha, Dona Mercedes recebeu a equipe do PEP de forma grosseira e não aceitou ajuda. Tristes, coordenadores e missionários educadores deixaram o local com um sentimento no coração: orar por aquela família que eles sabiam que precisava conhecer o Senhor Jesus. Logo, Pierina aprendeu no PEP a louvar a Cristo e passou a cantar também em casa. De início, sua mãe não gostava de ouvir os louvores, mas os meses foram se passando e Pierina passou a ser a melhor mensageira do Evangelho em sua casa. Tudo o que ela aprendia no PEP, compartilhava com sua mãe. O tempo passou e em nova visita à casa de Pierina, a coordenação do PEP percebeu que sua mãe já não era mais aquela pessoa amargurada. Deus começou a destruir as barreiras na vida daquela mulher. Ela teve um encontro restaurador com o Senhor. Hoje, mãe e filha estão na igreja. Dona Mercedes agora é uma missionária educadora e participa desta missão de espalhar o amor de Cristo através do PEP. Esta é apenas uma das milhares de histórias de crianças que foram alcançadas pelo PEP, programa socioeducativo promovido por Missões Mundiais, e que passaram a ser exemplos em suas casas, levando o Evangelho de Jesus às suas famílias.
um ano de 2014 para 2015, crescemos em mais de 1.000 crianças e mais de 100 unidades. Então os desafios são maiores também. Se você entende esse ministério, se sente tocado por esse ministério, quer apoiar esse ministério, adote o PEP nesses diversos países, o PEP internacional ou especificamente o PEP de um país. Essas ofertas levantadas vão servir para abençoar essas crianças, vão servir para a capacitação dos missionários educadores, dos coordenadores, para que haja recursos para que essas pessoas possam desenvolver bem o programa com as crianças e assim essas crianças vão poder estar conhecendo a Jesus e ao mesmo tempo desenvolvendo todo o potencial que tem. Vamos juntos oferecer a crianças de todos os povos a oportunidade de desfrutar de um preparo educacional que estimule seu melhor desenvolvimento social e espiritual, independente de qualquer desvantagem socioeconômica. Essa é a visão do PEP. Olá pessoal, graça e paz. Mais um domingo nós estamos impedidos de estarmos no nosso culto público e nós louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Algumas pessoas têm perguntado quando será que a segunda vai voltar, quando será o tempo que a segunda vai retornar às atividades. Eu sempre estou falando aos irmãos que quando for seguro. Nós vamos aguardar mais um pouco até que possamos entender realmente o que está acontecendo. Já tenho conversado com algumas igrejas da Convenção Batista Brasileira e Fluminense, e algumas igrejas não retornaram, outras já estão começando a voltar devagar, mas nós, como Segunda Igreja Batista em Gramacho, pensamos em aguardar um pouco mais até que as coisas estejam mais tranquilas. Então, enquanto isso, você esteja com a sua família, esteja na sua casa, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor. E nós agradecemos a Deus que Deus tem sustentado a sua igreja através da vida dos irmãos, através da sua fidelidade, através da sua doação. E a igreja tem mantido de pé, mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo. E nesse período nós estamos estudando a Bíblia durante a semana, todos os dias, de segunda a sexta, 20 horas. O pastor entra online para poder abençoar a vida dos irmãos e também os estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical pelo irmão Messias e outras atividades que a igreja tem desenvolvido online, como a Ative da juventude, pequenos grupos, células têm acontecido, e diante de tudo isso nós estamos tentando nos manter unidos e ao mesmo tempo alimentados pela palavra de Deus. Eu quero informar os irmãos que no próximo domingo, às 11h30 da manhã, nós estaremos distribuindo os alimentos, daqueles alimentos que você agendou, que você reservou, que é o seu almoço. Nós estamos promovendo um almoço pela Segunda Igreja com o objetivo de recolher alimentos, compra de alimentos para a cesta básica. E graças a Deus nós já vendemos 200 almoços e são quentinhas que serão oferecidas no próximo domingo. A nossa meta é 300, Pode parecer algo absurdo, mas nós já estamos com 220 e temos ainda uma semana. Então você pode ajudar a partir do momento de divulgar, conversar com alguém, passar essa informação que o almoço vai ser uma forma de abençoar outras famílias e outras vidas. Então, se você tem um desejo de encomendar, é só passar o zap para o Hugo, tem um bannerzinho que vai estar no final desse vídeo, você vai poder ver esse vídeo novamente e agendar então e reservar o seu almoço do próximo domingo, dia 21, a partir das exatamente 11h30 da manhã, você já pode ir na Segunda do Gramacho e pegar o seu alimento. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho nessa noite, já que estamos em culto. Tivemos aí o Matheus Rocha falando sobre a questão da fidelidade, tivemos a Juliana louvando ao Senhor com adoração, tivemos o Júlio Carvalho falando sobre a questão da importância de missões e agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. O texto dessa noite, nós vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 103, que é o Salmo de Davi. Nós vamos refletir e pensar um pouco e aplicar principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei o seu nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte
e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. Nesse texto nós vamos ver o sentimento de Davi em relação a agradecer a Deus. Em alguns textos vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor. Bendizer tem um sentimento de falar bem, de exaltar, de louvar, de engrandecer. E quando ele fala, bendize a minha alma ao Senhor, o termo alma tem um sentimento daquilo que nós somos. A alma, ela ocupa tudo aquilo que existe dentro de uma pessoa, o seu sentimento, o seu pensamento, a sua vida, a sua existência, porque a alma, ela tem esse sentido de vida, tem esse sentido de tudo aquilo que alcança o ser humano. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Então, quando o salmista, Davi, vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor, ele vai dizer que todo o seu ser, toda a sua existência, todo o seu pensamento, ele se volta a Deus como um agradecimento, louvor e adoração. O que esse texto nos chama a atenção é que Davi vai como se jogar nos braços de Deus. Ele vai se entregar de todo o seu ser, de toda a sua alma, como um sentimento de uma eterna gratidão. Quando nós olhamos um pouco a nossa vida e tudo aquilo que existe à nossa volta, parece que há um contraponto em relação à sociedade. A sociedade hoje, ela não vai bendizer, ela não vai falar bem de você, ela não vai exaltar o que você faz, ela não vai provavelmente elogiar naquilo que você conquista, porque algumas pessoas vão dizer assim, você só vai receber isso fazendo por onde? Então, você primeiro precisa fazer, para depois então você receber algum mérito. E há na sociedade de hoje uma competição. As pessoas querem de alguma forma sobressair, quer ser melhor do que as outras, seja na empresa, seja na vida profissional, na vida secular ou até mesmo na vida religiosa. Essa competição, ela vem de dentro do próprio ser humano, de querer ser melhor do que o outro. O texto que nós vemos é que Davi vai ser grato a Deus por tudo aquilo que ele fez, que ele faz e que ele fará. Num sentimento de uma entrega total, num sentido de louvor, e ele pensa que os seus benefícios eu não me esqueça. Então, Davi, nesse salmo, vai nos ensinar a ter uma eterna gratidão e um sentimento de devoção por esse Deus que tem cuidado de nós. Apesar do tempo que vivemos de pandemia, de angústia, de sofrimento, de desemprego, de empresa quebrando, de gente morrendo, todas essas coisas aconteceram e estão acontecendo pela vontade permissiva de Deus. Deus não é pego de surpresa, Deus não sabia e de repente foi alcançado pelo coronavírus. Não, isso aconteceu comigo e com você, que nós não imaginávamos estar na situação de hoje. Mas Deus, Ele já conhecia todas as coisas. Ele sabe o meu presente, o meu passado, Ele sabe também o meu futuro. E Ele sabe o seu futuro. Então Deus não é pego de surpresa. Então, diante desse fato, Davi, que viveu momentos de glória e também viveu momentos de luta, quando foi perseguido pelo seu filho, quando esteve como um forasteiro, quando pecou contra Deus, o seu coração se quebrantou, Davi também viveu momentos de grande angústia. Mas ele vai reafirmar e ele vai trazer ao seu conhecimento de que ele diz que todo o seu ser louve e bendiga o Senhor, que ele jamais se esqueça das suas bênçãos, dos seus benefícios. E aí nós vamos pensar um pouco nesta noite o que eu e você precisamos ter em mente para que, apesar dessa pandemia, dessa crise, dessa dificuldade e até de lutas que sobrevêm a nós quando adoecemos, quando passamos decepção, quando vivemos frustrações, o que nós podemos aprender com Davi para que em todo tempo eu venha lembrar das bênçãos de Deus? E nesse salmo ele vai fazer aqui 3 apontamentos para a gente poder pensar um pouco. No versículo 3 ele diz o seguinte: Ele perdoa todos os meus pecados. A primeira característica que nós precisamos pensar
em que o nosso coração e a nossa mente precisa exaltar a Deus e louvar a Ele, apesar de qualquer situação, é que eu e você estávamos perdidos e Ele nos encontrou. É que eu e você estávamos condenados à morte e à perdição eterna, ao sofrimento eterno. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a visão de Davi, de que ele não poderia esquecer os benefícios de Deus e que todo o seu ser deveria louvar e bendizer o seu santo nome. A primeira característica que Davi apresenta é que esse Deus perdoa pecados. Quantas vezes você falhou, quantas vezes você errou e pediu uma chance para recomeçar? Quantas vezes você pisou na bola em algum momento da sua vida e você se arrependeu duramente e você pensa, nossa, se eu tivesse a chance de começar de novo, eu começaria de novo. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Em um momento em que eu e você estávamos longe, perdidos, Ele simplesmente deixou a sua graça, tomou o nosso lugar e disse, olha, eu vou te dar uma nova chance de recomeço, uma nova chance para uma nova caminhada. E Ele perdoou todos os nossos pecados, porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos, na nossa indiferença, e Ele nos encontrou, Ele nos deu a sua graça, Ele nos trouxe a sua misericórdia, Ele carregou sobre si os nossos pecados e nos deu a chance de viver um novo tempo, de viver uma nova história e de ser uma nova pessoa. Todas as coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e agora eu, Eliseu, você, Antônio, Pedro, Maria, Joaquim, Sandra, foi capacitado a começar novamente a sua história. Primeira coisa que Davi diz, bendiga minha alma ao Senhor, que eu não venha me esquecer de todos os seus benefícios, todas as suas bênçãos, e a primeira dela, Ele perdoa pecados. Segundo, ele ainda vai dizer no versículo 3, e cura todas as minhas doenças. Eu não sei mais ou menos qual seria a doença de Davi, mas Davi vai reconhecer que as suas doenças, seja de linha emocional, seja psicológica, seja espiritual ou até física, Ele era o Deus da cura, Ele era o Deus do milagre, Ele é o Deus que resgata, como diz o texto, versículo 4, a sua alma da morte. E é esse Deus que nos ampara, como nesse tempo de pandemia. Para nós a morte não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. Começamos na terra e como uma escada e temos o topo no céu. A vida de Davi foi marcada por decepções, frustrações e momentos difíceis. Mas nesse texto ele vai dizer que esse Deus, o que ele não poderia esquecer dos seus benefícios e deixar em sua mente que não poderia ser esquecido, é que esse Deus, ele cura as nossas enfermidades. A enfermidade ela pode ser física, ela pode ser emocional, mas muitas vezes nós somos enfermos pela nossa natureza pecaminosa. Temos uma natureza ruim, temos uma natureza caída, uma natureza egoísta, uma natureza indiferente, mas o que nós entendemos é que esse Deus, Ele simplesmente toma a nossa vida, Ele cura as nossas enfermidades e nos dá a oportunidade de ser uma nova pessoa. E Ele coroa de amor e de misericórdia. Olha que texto maravilhoso, né? O que está doente, caído, leproso, deteriorando-se na enfermidade, Ele resgata, tira da morte, restaura e coroa de amor e de misericórdia. Como aquele bom samaritano, né, que passa e vê ali aquela pessoa acidentada, ferida, violentada fisicamente, e aí ele cuida, ele dá tudo o que ele tem, ele carrega no seu animal, leva para um local para ser tratado. Esse é o Deus que cuida de nós. Nós não temos nada a oferecer, mas Davi vai dizer que eu não posso esquecer os benefícios que o Senhor tem nos dado. Então, mesmo nesse tempo de pandemia, de preocupação, de angústia, nós temos um Deus que cuida e cura todas as nossas enfermidades. Enfermidades da alma, enfermidade do espírito, enfermidades também do corpo físico. Terceiro, que ele nos chama a atenção. Versículo 5. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. Alguns textos vão dizer, e tu me faz prosperar.
A prosperidade ela não é pecado, a prosperidade é uma promessa de Deus para nós. É claro que a prosperidade ela é alcançada mediante simplesmente, como diz o texto, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos em prosperidade, ela pode ser não apenas coisas materiais. Uma pessoa próspera ela pode ser uma pessoa feliz, uma pessoa simplesmente alegre, uma pessoa motivada, bem-sucedida. Nós não pensamos apenas que prosperidade seja riqueza material. Mas nós vamos observar que a prosperidade é uma casa com saúde, é filhos em volta da mesa. Prosperidade é um lar em paz, tranquilo, aquele momento que você deita a sua cabeça no travesseiro e você descansa a sua alma. Ter uma vida próspera é exatamente colocar a mão em algo e fazer algo e ver aquilo dar certo. Davi vai dizer que ele enche a minha vida de coisas boas, ou seja, ele me faz prosperar. Davi se preocupa em não esquecer os benefícios de Deus. Davi se preocupa em não esquecer o que Deus tenha feito por ele até aqueles dias. E isso é algo que nós, amados irmãos, precisamos manter no nosso coração. Porque quando nós lembramos do que Deus fez, Ele perdoou os nossos pecados, Ele cura as nossas enfermidades e Ele nos faz prosperar, não há luta, não há dificuldade, não há tribulação que nos faça desanimar da vida cristã. Quando nós temos o nosso coração voltado para as coisas de Deus, quando nós temos o nosso coração grato por tudo que Ele fez, não são circunstâncias que estamos vivendo hoje que faça com que você pare de caminhar. Era exatamente isso que Davi se preocupava. Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga o seu santo nome, que eu não me esqueça de todas as suas bênçãos. Alguns textos de todos os seus benefícios. E ele enumera esses benefícios. Perdoa os meus pecados, cura as minhas enfermidades e me faz prosperar. Que você nesse tempo de dureza, de dificuldade que estamos vivendo, que você mesmo no meio do caos, da luta, você saiba bendizer o nome do Senhor. Que mesmo diante das dificuldades você olhe para trás e agradeça ao Senhor. Mesmo diante da dor, do luto, da perda, das dificuldades que se levante contra você, que você bendiga ao Senhor. Porque Ele perdoou os seus pecados, Ele cura as suas enfermidades e Ele te faz prosperar. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha mais uma semana de vitória em Cristo Jesus e que você possa descansar o seu coração, como Davi, bendizendo, agradecendo, louvando o nome do santo nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de certeza e uma semana de paz em seu coração. Durante a semana, às 20 horas estou de volta, todos os dias um estudo do Evangelho de Lucas. Quarta-feira uma palavra abençoada ao seu coração no culto de doutrina. E domingo estaremos de volta novamente com a ministração pela manhã, a escola bíblica dominical e à noite com mais uma palavra que vem encher o seu coração. Não esqueça disso. Bendiga o nome do Senhor. Ele perdoou os seus pecados, Ele curou suas enfermidades e Ele te faz prosperar. Vamos orar? Pai querido, eu quero louvar o Teu nome pela vida dos Teus filhos que nessa noite acompanham essa live. Ó Deus, abençoe suas casas, suas famílias, tome em suas mãos as suas vidas, que eles sejam protegidos pelo Senhor em tudo aquilo que eles venham a fazer. Pai querido, que se há luta, dificuldade, tribulação, faça com que os seus corações descansem no Senhor. Abençoe, ó Deus, as suas vidas, a sua casa, abençoe todas as suas famílias, ó Deus, cada família aqui representada, que haja cura e milagres, ó Deus, na vida dos teus filhos. Toma o Brasil em tuas mãos, o Rio de Janeiro, que possamos retornar às nossas atividades. Ó Pai, e tu nos ajude simplesmente a passar por esse tempo, bendizendo o teu santo nome, exaltando a tua grandeza, a tua santidade, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo ou até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Um abraço a todos. Fiquem na paz.